Tourette, que é o meu tema de interesse desde sempre, né? Desde que eu estava na residência, comecei a me interessar, porque vi uns 2 casos e aí comecei a pesquisar nessa área e atualmente acho que 50% da minha clínica é com Tourette. Síndrome de Tourette, ela foi descrita pela primeira vez pelo Gilles Latourette, que era um neurologista francês, aluno de Charcot. O Charcot tinha visto já alguns casos do que a gente chama hoje de síndrome de Tourette e pediu para ele compilar esses casos, que eram em número de 8 ou 9, e essa é a publicação original em que ele chama de estudo sobre uma afecção nervosa caracterizada por incoordenação motora, acompanhada de ecolalia e coprolalia. O Charcot falou então depois que eles iam chamar essa doença de síndrome de Gilles-Latourette. Então hoje em dia ela é classificada no capítulo de transtornos do neurodesenvolvimento, no DSM-5, junto com tique motor vocal persistente e os tiques transitórios. Do ponto de vista genético, tem uma proposição de falar agora em espectro de tiques, porque o tique motor crônico e o tique da síndrome de Tourette, eles não se distinguem. Então, eles são muito parecidos, talvez seja só uma questão de intensidade e a gente não faz diferença. Tanto que os estudos genéticos sempre colocam tique crônico mais Tourette quando avaliam a genética familiar nos estudos epidemiológicos. O primeiro caso que se tem notícia foi o que foi descrito em 1825 por Itard, que era um neurologista francês, que era o caso da Marquesa de Dampierre, que era uma mulher da nobreza que acabou morrendo confinada, isolada, porque ela falava esses palavrões e tornava a conduta dela inaceitável. O próprio Charcot acabou examinando a Marquesa de Dampierre e, vendo outros casos, eles juntaram tudo e publicaram esse artigo que foi o que deu o nome à síndrome. Atualmente a gente considera como Tourette a presença de tiques motores e ou vocais, porque eles não precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, se ele passa uma fase tendo vocais e depois uma fase tendo motores, já é Tourette porque teve os dois. Eles exigem a duração de pelo menos 1 ano para poder chamar de Tourette, porque os tiques transitórios eles vão ocorrer por 3 meses, enfim, menos de 1 ano. O início tem que ser antes dos 18 anos de idade, mas a gente sabe que tem casos que começam depois, a gente deve falar disso. E os tiques não são decorrentes de alguma outra doença ou uso de medicação, o que é um problema conceitual, né? Porque a gente tem, por exemplo, os pacientes do espectro autista, que muitos têm Tourette, e aí, a rigor, a gente não poderia dar o diagnóstico porque eles têm uma doença anterior, que é o espectro do autismo. Ou, por exemplo, os que têm febre reumática, né, com coreia de Sydenham, e que cursam também com TOC e com Tourette. Então, isso aqui eu acredito que vai acabar mudando ao longo do tempo com as pesquisas. O que é tique? Tique é um movimento súbito, estereotipado, ele é sempre igual, ele é repentino, ele é incontrolável, ou se controlado, é controlável por pouco tempo, recorrente e piora com estresse ou alguns pacientes pioram quando se concentram em alguma coisa, outros pacientes melhoram quando se concentram em alguma coisa. Em geral desaparece durante o sono, mas tem os casos mais graves que têm tiques, mesmo quando estão dormindo. E os tiques eles são classificados em simples ou complexos, dependendo, no caso do motor, de quantos músculos eles afetam. Então, o tique simples
É um movimento simples, por exemplo, piscar o olho ou levantar o ombro.